Eleitos, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos a mais uma live Manhã com Deus, uma live profética para abençoar o seu dia, a sua semana, a sua vida. Eu já iniciei essa live profetizando uma semana cheia da presença de Deus. Quando a gente convida o Senhor para os nossos dias, não tem como dar errado, gente, porque Ele toma frente da nossa vida, Ele toma frente dos nossos dias. E nada melhor do que o general de guerra, o Senhor dos Senhores, Senhor dos Exércitos, está na nossa frente, porque aí a gente sabe que a vitória já é garantida. Então, se vale um conselho para início de vídeo, né, de live nessa manhã, nesse dia, chama o Senhor para os seus dias, porque você vai ver surpresas e benefícios que Ele vai trazer para os seus dias, viu? Então, convide o Senhor para estar durante toda essa semana com você, porque eu não tenho dúvida que a presença do Senhor nas nossas vidas, que a presença do Senhor nos nossos dias dará resultados lindos e você viverá coisas grandiosas com Ele. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Princesa! Oi! A paz do Senhor! Cheguei. Peraí, deixa eu me Enquanto você vai localizar. se ajeitando aí, gente, essa é a Ellen, uma princesa preciosa do Senhor. Eu tenho uma honra imensa de já ter ouvido Deus a partir da vida dela e hoje nós vamos ter essa honra novamente. Meu amor, eu estou muito feliz de te ter aqui. Eu sei da correria que é, então você ter arrumado um tempinho para somar com a gente é uma honra de Deus. Eu quero que você fique à vontade para entregar aquilo que o Senhor te deu para nossas vidas nessa manhã. Fique à vontade. Eu já quero profetizar sobre a sua vida, o fluir e o avanço de Deus, porque eu sei que o que você tem vivido já é cumprimento de promessa, mas eu também entendo que não chegou nem 1% daquilo que Deus quer que você viva. Uau. Então, se vale, né, um lembrete, Deus tem levantado intercessores como eu para cuidar de você em oração. E eu não tenho dúvida que o Senhor te avançará mais, porque tudo é para o reino. Se tem uma coisa que Deus conhece é o nosso coração. E Ele conhece a motivação da sua chamada. Que Deus te abençoe Glória. muito. Fique muito à vontade, viu? Amém. Gente, que alegria! Que prazer estar aqui com vocês. Eu me sinto muito, muito, muito honrada por Deus. Nai falou aí um pouco e bom, precisava falar mais nada, né? É bem verdade. A gente se aproxima de gente que nos aproxima dele. O céu tem dessas coisas. Eu brinco, né? E digo, o céu tem dessas coisas. E quando a gente quer realmente pessoas de Deus perto de nós, Deus fala assim, ó, vou apresentar os meus amigos para vocês. E Nai, foi assim. Eu estava um ano em um congresso de mulheres e de repente aparece essa pessoa maravilhosa de Deus e ministrou uma palavra de Ana que eu jamais esquecerei. Deus abençoe, viu? É um prazer, é uma honra. E um dia a gente ainda vai estar junto num lugar desses aí. Bom, gente, quero agradecer também. Já vi que tem umas intercessoras aqui, umas amigas. Deus abençoe. Um beijo a todas, todas, todas. Quero dizer que eu tenho uma palavra muito linda de Deus para nós nessa manhã. Se vocês estão com a Bíblia ou quem está trabalhando aí, Deus abençoe também. Vamos começar a nossa semana queimando. Amém? Eu quero dividir com vocês um texto que está lá no Evangelho de Lucas, capítulo de número 7. Esse mesmo texto também está no Evangelho de Mateus, mas eu quero usar a riqueza de detalhes do Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo de número 7. Glória a Deus. Lucas 7. Eu vou ler só 2. Depois a gente vai discorrendo e aí a gente vai lendo. Eu vou ler o 6 e o 7. Diz assim: Então Jesus foi com eles, e quando já estava perto da casa, minha tradução é a King James,
o centurião enviou-lhe amigos, dizendo: Senhor, não te incomodes, porque eu não sou digno de que tu entres debaixo do meu telhado. Por isso, nem eu considerei-me digno de ir a ti. Mas dize uma palavra. Dize uma palavra. E o meu servo será curado. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer por este dia, por essa manhã maravilhosa que o Senhor preparou para nós. Quero te louvar e te agradecer porque o Senhor nos apresenta pessoas, nos conecta a pessoas que têm o mesmo propósito. Assim eu estou, Senhor, nessa manhã, Senhor, com a minha amiga, já é minha amiga, a missionária Nai, que tem sido, Senhor, canal de bênção para tantas vidas. Jesus, eu peço apenas que o Senhor continue, flua, estenda, Senhor, as tendas, alargue, Senhor, as suas estacas, para que ela possa viver ainda muito mais daquilo que o Senhor já tem feito e continuará fazendo. Peço agora que o Senhor fique conosco nesse momento em que nós vamos aprender um pouco mais da Tua Palavra. Jesus, abre a nossa mente e o nosso coração, para que possamos entender, receber, absorver tudo que o Senhor tem para nós. Te louvamos por esse dia, Senhor. Amém. Bom, enquanto vocês vão entrando aí, quero compartilhar com vocês algo lindo de Jesus. Essa passagem, ela me toca demais. Ela me toca de uma forma, de várias formas positivas e de várias formas assim afirmativas, vamos dizer assim. A primeira parte dela que chama a atenção é que o centurião, todo mundo sabe, e eu acredito que alguém que já está aqui já ouviu alguma pregação nesse tema, nós já pregamos muito sobre esse tema, que é o poder da palavra, mas a palavra de Jesus. Então, se uma palavra nossa, do homem, tem um poder, a palavra de Jesus tem todo o poder. E a palavra, ela, na verdade, ela está presente desde a criação do mundo, desde o Gênesis. Porque tudo que foi criado, Deus o fez pelo poder da sua palavra. A todas as coisas ele disse haja, e elas existiram. Para nós é quase inalcançável imaginar. Pedir ou dar uma ordem e as coisas acontecerem. O interessante, eu estava pensando, e é engraçado porque Deus me revela muitas coisas dentro do banheiro. Acho que é porque é o meu lugar literalmente sozinha, que quem é mãe e quem é esposa sabe a demanda. E ali eu me encontro com ele ali de forma espetacular. E eu ouvi algo do Espírito Santo ontem, que ele dizia assim: a palavra do homem sempre é um pedido, mas a palavra de Deus é sempre uma ordem. Eu achei incrível. Eu falei: como é isso, Espírito Santo? Explica melhor para eu poder entender. Às vezes, nós pedimos aos nossos filhos como uma ordem, porque somos uma autoridade sobre a vida deles. E Deus é a mesma questão. A palavra de Deus sobre nós, ela é sempre uma ordem, porque Ele fala, tem que acontecer. Às vezes a gente pede e o filho não obedece. Às vezes a gente fala e aquilo não acontece na hora, no momento e da forma que a gente quer, mas Ele não. Ele fala, haja luz e houve luz. Então, o poder da sua palavra não é de um pedido, é de uma ordem. Então, se ele falou, seja lá o que ele liberou sobre uma palavra sobre as nossas vidas, vai acontecer. Porque uma ordem dele jamais será revogada. E o lindo também é que a tudo ele deu ordem, mas ao homem ele fez. É diferente. A tudo ele deu uma ordem. Tudo foi criado lindo, do jeito que a gente vê quando você viaja, que você olha a grandeza daquilo que ele fez, é espantoso. Mas a gente, o ser humano, não, ele falou, eu vou fazer. Quer saber? Vamos fazer? Façamos. Façamos.
Então ele faz ali com suas próprias mãos e ainda sopra o que dele, a essência dele em nós. Então, às vezes, a gente se sente nada. Isso é um tópico lá na frente. A gente acha que não é ninguém, mas a gente não é só algo que foi dito e aconteceu. Não, nós somos algo criado. Nós somos aquilo que ele mesmo fez. E aí nós corremos. A palavra, ela tem poder para dar vida e morte. Em Provérbios 18 vai dizer isso. A morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que ama comerá do seu fruto. Ou seja, eu posso trazer vida a alguém, como eu posso trazer um caminho de morte para alguém. Pelo poder da palavra. Aqui eu estou falando da palavra do homem. De uma palavra que vem, às vezes, como uma ordem, mas que não é soberana como a palavra de Deus. Em Provérbios 12 vai dizer assim, há palavras que ferem como uma espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Eu gosto também do texto que diz que a palavra branda desvia o furor. Desvia. É como se o furor tivesse vindo, encontra a palavra branda e ele muda o seu caminho. É incrível isso. Nós temos esse poder da palavra. Sabemos o poder que uma palavra tem. E agora eu estou falando da palavra no sentido geral. Agora, a palavra de Deus, quando é Deus que fala, Deus é um Deus de palavra. Me explica, irmã, explico. Jeremias 1,12 vai dizer assim, então me disse o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Eu velo, ou seja, eu assisto, eu sei, eu estou vendo. Eu vou cumprir aquilo que eu falei. Números 23 vai dizer assim que ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Ele ainda diz assim, porventura tendo ele dito não faria? Havendo falado ele não vai cumprir? Ah, vai. Ah, vai. Isaías 55 diz assim, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Porque nós lançamos às vezes palavras que voltam vazias. Porque não tem fundamento, porque são fruto das nossas emoções. Porque muitas vezes estão colocadas de forma errada, no tempo errado. Mas a dele não. A dele jamais vai voltar vazia. Mas ela fará, na minha tradução diz assim, mas fará o desejo e atingirá o propósito para o qual eu enviei. O que Deus fala não é por emoção para nos consolar. O que Deus fala tem um propósito. Ele sabe lá na frente. Às vezes a gente vai consolar alguém, né? A gente vem cheia de palavras bonitas para aquele momento, para ver se a pessoa volta e dá uma erguida de novo, né? Mas Jesus não é assim. Às vezes a gente acha que Jesus é motivacional. Não, Jesus não é motivacional. O que ele está falando é uma verdade absoluta sobre quem você é para ele. Aleluia. O que ele está dizendo é uma verdade. Por mais que toda vez, e eu falei isso esses dias, e eu mesma dei risada depois, toda a promessa de Deus vai contra a nossa realidade. Ô, gente, vocês já pararam para pensar isso, não? Toda a promessa de Deus, geralmente, tá? Não é uma regra, mas é geralmente, ela vai completamente contra o que nós estamos vivendo. E aí, como diz os jovens, porque eu sou jovem, né? Nós somos jovens, a nossa cabeça buga, faz puf. E agora, Senhor? Jesus faz promessas que voam às nações. Não tenho dinheiro para pegar o ônibus. Como que é isso? Jesus está sendo Jesus está sendo motivacional, que é para eu poder, né? Não, não, não. Ele já está lá. Ele já fez, ele já lançou a palavra. E se a palavra está lançada, ela não vai voltar vazia. Isso é só uma introdução para você entender o poder da palavra. O que ele fala, ele faz. E o que ele promete, ele cumpre. Agora, aqui na nossa história que nós lemos, é muito lindo. O personagem da nossa história, ele é um centurião. E os centurião eram militares de carreira.
eram aqueles que começaram lá recrutas, né? Vamos trazer para hoje? Foram galgando todo aquele caminho para chegar nessa patente altíssima. Eles respondiam por toda a força do exército romano. Detalhe, o exército era romano. Romano. Ele tinha sobre o seu comando tropas e mais tropas de soldados. Ele era uma autoridade. Grave isso. Ele era uma autoridade. E aí a Bíblia vai dizer de alguns centuriões que tem lá na Bíblia. Depois você vê. Isso é título de informação. Eu não quero falar dessas coisas hoje, não. Mas eles, geralmente, esses centuriões eram pessoas de características fortes. Eram homens duros. Eram homens de frente de batalha. Você não vai ver nenhum centurião, mais ou menos. Eles tinham uma posição, eles tinham uma postura que lhes era designada ou que lhes era confiada, né? Só que a Bíblia vai dizer que esse centurião, é uma inferência, ele tinha um coração mole. Tinha. Porque um servo dele estava doente. Um servo. Poxa, ele era o centurião. Estava preocupado com um servo. De fato, aquele servo deveria ser alguém muito especial. De fato, aquele servo deveria ser alguém que servia de uma forma diferente naquela casa. Porque quem é diferente faz a diferença. E aí a Bíblia vai dizer que ele estava muito doente e moribundo. E é interessante que esses dias eu ouvi do meu amigo pastor Luiz, um beijo para ele se ele aparecer por aqui em algum momento, e ele dizia uma coisa interessante. Ele falou que nessa passagem ele não só era paralítico, mas ele também estava atormentado. Achei muito interessante, né? Porque da cintura para baixo ele não andava, mas da cintura para cima ele não tinha paz. Ele era um paralítico atormentado. Só que a Bíblia vai dizer que ele caminhava, o que dá a entender que ele caminhava para a morte. De fato, ele estava muito mal, muito doente. E aí, esse centurião começa a nos ensinar muitas coisas. A primeira lição que eu aprendo com ele é que nós precisamos simplesmente ter fé. E, irmã, lição básica da vida cristã hoje é. Porque às vezes a gente esquece, foge, desaparece da nossa mente. Primeira coisa, ele tinha fé, porque no versículo 3 desse mesmo capítulo 7, a Bíblia vai dizer assim, que ouvindo falar de Jesus. Aí eu já começo a aprender aqui. Ele era um soldado romano. Lembra de Roma? Roma. Então, mas a Bíblia vai dizer que ele ouviu falar de Jesus. E aí eu te falo, o que está escrito lá em Romanos 10:17, que a fé vem por onde? Pelo ouvir. Eu não sei se em algum momento da história esse centurião já tinha cruzado com Jesus, e eu acredito que não, senão já teria um relato na Bíblia. Mas a Bíblia vai dizer que ele ouviu. Então a primeira coisa que ativou nele foi a fé. Porque a fé vem pelo ouvir. Às vezes alguém diz assim, irmão, eu estou sem fé. Ah, tu já ouviu isso? Vixe, muito, Senhor Jesus. E como a gente ouve isso, não é verdade? Irmão, perdi a fé. Não acredito mais. Por quê? Porque a gente quer ver, a gente não quer ouvir. A fé só vai ser aumentada quando ouvirmos a palavra. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que eu uso muito, que ela diz assim, só tem a fé aumentada quem se alimenta da palavra. Do que é que a gente tem se alimentado. E é interessante porque o crente, ele se alimenta pelo ouvir. O que é que nós temos ouvido? Eu não estou falando de música, não. Eu estou falando da palavra. Não que a música não esteja incluída. Porque aquilo que você ouve reflete diretamente nas suas emoções e na sua edificação. Te edifica. A gente ouve podcasts gigantes.
A gente ouve músicas, mas a gente não ouve da palavra. E não estou falando apenas também de você colocar o seu fonezinho e ouvir, mas estou falando de ler. Por isso que tem uma técnica que quando você lê em voz alta, aquilo te reflete mais, você grava mais, aquilo te faz mais efeito. Por quê? Porque você está ouvindo. Gente, há um poder imenso no ouvir da palavra de Deus. E aí eu gosto muito, porque nós crentes somos totalmente na contramão. Alguém fala assim, lá no mundo fala assim, eu preciso ver para crer. E aqui que eu digo, é com Jesus, nós precisamos crer para ver. Muda. Porque quando Jesus está lá, recebido com tanto amor, quando ele vai lá, depois que Lázaro já morreu, tem um pouco de ironia nisso que eu falei. Ele vai dizer assim, se creres, verás. Eu não estou dizendo que você precisa ver, eu estou dizendo que se você crer, você vai ver. Então, às vezes, não é o que eu vejo, mas é o que eu acredito. Eu gosto da frase que diz assim, que a fé é pisar crendo que Deus vai pôr o chão. Irmã, isso é loucura, eu sei. Não faz o menor sentido, mas não faz mesmo. Mas a fé é exatamente isso. Que fé tinha esse homem que quando ele ouviu falar de Jesus, aí em Lucas vai dizer que ele mandou pessoas primeiro para falar com Jesus. Ele ter mandado pessoas ou ele ter ido a Jesus não altera o fator que ele ouviu e foi. Ei, irmão, quando você ouve falar de Jesus, qual é a tua atitude de fé? A atitude de fé dele foi entender que mesmo ele sendo centurião romano, ele ouviu que era Jesus. Ouviu que era Jesus e correu, porque ele sabe. E isso é muito interessante, porque as pessoas que não estão com Cristo, quando ouvem que está tendo cura, que está tendo milagre, que está tendo... Eles vão. Se eles não vão, eles mandam e dizem assim, ore por mim. Foi meu nome lá onde vocês estão orando? É assim ou não é? É. Às vezes a primeira atitude não é ir, mas eles acreditam tanto que eles falam, ora por mim. Ninguém pediria para você orar se também não acreditasse no poder daquele que você está orando. Olha que interessante. A primeira coisa que eu aprendo com ele é ter fé. Segunda coisa, rompa seus medos e seus traumas. Quando eu estava estudando para falar isso aqui hoje, eu tenho muito temor de falar essa parte. Mas olha que verdade absoluta. Primeiro ele manda, a Bíblia vai dizer que ele manda anciãos para falar. E esses anciãos ainda não defendem, falam assim, Jesus, ele é digno, porque ele ajudou a gente aqui na sinagoga. Ele ajudou a gente a fazer aqui uma obrinha aqui que a gente precisava. Ele é digno. Poxa, ele é um cara bacana. Como se fosse ganhar o afeto de Jesus. Eu acho incrível isso aqui. Aí Jesus continua andando. E aí quando Jesus continua andando, agora a Bíblia vai dizer que ele enviou amigos, ou seja, primeiro ele enviou algumas pessoas que se compadeceram junto com ele. Depois vieram amigos, pessoas um pouquinho mais chegadas. Versículo 6. Mas olha que incrível o que ele fala no versículo 6. Ele fala assim, Jesus, o Senhor não precisa se incomodar. Eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Oh, gente, isso é demais. Isso é demais. Porque ele está reconhecendo a condição dele. Ele está reconhecendo, de repente, pensando assim, eu sou romano, ele jamais vai entrar aqui. Eu sou perseguidor do povo dele.
Ele não vai entrar aqui na minha casa. Porque às vezes nós não nos achamos dignos da presença de Jesus. E realmente, dignos não somos. Dignos de dignidade, daquilo que eu posso fazer, não. Nada do que eu posso fazer vai comprar o que ele já fez. Eu gosto de uma frase que diz assim que nem o meu maior amor comprará o amor dele que é inigualável. A tal maneira que está lá em João 3,16 jamais pode ser explicada. Já peguei livros e livros, já virei capas e contracapas e não tem como explicar, gente. Tal maneira que ele nos amou. A gente acha que Jesus não precisa perder tempo. Ó, Jesus, poxa, sabe o que é isso? É o diabo acusando e dizendo, você não é digno mesmo. Você é um centurião, você é um opressor, você é um pecador. Porque o pecado nos afasta de Deus, isso é fato. Deus é santo e ele não está onde o pecado está. Porém, há uma frase muito interessante que diz que o diabo te ajuda a fazer, mas ele não te ajuda a esconder. E isso é verdade também. Quero abrir essa outra vertente. Primeira coisa que Adão e Eva fazem quando comem daquilo que não era para comer é se esconder. Primeira coisa que o filho pródigo faz quando o pai dá a herança é ir para uma terra distante. Porque a gente não se acha digno mais da presença dele. O centurião fala, não, eu não sou digno do Senhor entrar debaixo do meu telhado. Na minha casa eu não sou digno da sua presença. E é exatamente esse tipo de sentimento que o inimigo quer colocar em nós. Que não somos dignos pelos nossos pecados de termos Jesus. Alguém diz assim, Deus perdoa, o homem não. E isso é verdade. Se eu errar, se eu pecar, Deus me perdoa. E a Bíblia vai dizer que dos teus pecados eu não me lembro mais. Jesus está dizendo isso. É como se você fosse pedir perdão hoje pelo pecado de ontem. Ele fala, você está falando do quê? Não sei do que você... Não, Jesus é de novo. De novo para quem? De novo para você, porque para mim, eu já te perdoei há muito tempo. Eu nem lembro mais. Por isso que as misericórdias se renovam a cada manhã. Mas o que é que nos faz ser merecedor da presença dele na nossa casa? A graça. Porque a graça, eu marquei aqui, a graça tem a ver com a pessoa que dá. Ó, a graça não é porque a pessoa que recebe merece, mas é porque a pessoa que dá é generosa. Aleluia. Então a graça não tem a ver comigo, tem a ver com ele. O que eu preciso para ter a graça, irmã? Não merecer. Porque ela é o favor imerecido. 2 Coríntios 12, 9, ele vai dizer assim, Paulo, a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. É a graça. É a graça. Quando o inimigo disser, não, você não é digno, não, ele não vai entrar na tua casa, ele não vai atender a tua causa. Quem é você? Quem é você para levantar um... Quem é você? Não. Aí você vai dizer assim, a graça me alcançou. Eu não mereço, mas o amor dele me alcançou. O centurião está dando uma lição para nós aqui nessa manhã. Eu não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu telhado, mas eu vim aqui. Eu vim aqui. Terceiro, que ele me ensina. Creia que Deus, Jesus, pode. Creia que ele pode. Irmã, ele cria. E como cria? Ele fala assim, o senhor não precisa vir aqui não. Se o senhor falar daí,
Ai, eu amo, gente. Uma vontade de gritar, mas minha filha tá dormindo. Calma. Me empolga a alma. Olha o que esse homem fala. Olha, se o senhor falar uma palavra, aí de onde o senhor está, o meu criado vai ficar curado. Gente, isso é demais. Demais. Às vezes a gente quer que Jesus desça com uma bola de fogo lá do céu e incendeie a nossa situação, puxa a gente pela mão, dá um chacoalhão. Ele falou assim, eu acredito tanto, que eu vou traduzir para a minha linguagem, tá? A minha tradução da Bíblia agora. Eu acredito tanto que eu sei que se o senhor falar, acontece. Parece que ele estava na introdução que a gente falou agora há pouco, do poder da palavra. Se o senhor simplesmente falar, gente, isso é demais. Alguém colocou aqui, Deus de perto e Deus de longe. Deus de tudo, filha. Deus de todos os momentos, porque ele não significa que o Deus de longe, ele está longe de você, mas é que ele está no hoje, ele está no amanhã, ele está no depois, ele está, ele é. A Bíblia vai dizer que o seu nome é Já. Quem explica Já? O que é Já? Já é todo momento. Porque cada segundo é diferente. Então ele é Já. Ele fala assim, se o Senhor falar uma palavra, porque a palavra de Jesus, ela alimenta. Lembra quando ele estava sendo tentado, ele fala assim, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. A palavra ilumina, no Salmo 119 diz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Eu acho incrível quando eles dizem, irmã, não acho o caminho. Eu digo, liga a lâmpada. Qual é a lâmpada? Está perdido no caminho? É que está faltando uma lâmpada. Qual é a lâmpada? É a palavra. Liga a lâmpada que tu acha o caminho de volta. Quando a gente vai no banheiro de madrugada, né? Às vezes vai se batendo no corredor. Eu lembro quando eu morava na casa da minha mãe, ela dizia, liga a luz! Quando você liga a luz, você acerta o caminho. Uma palavra ressuscita e devolve a vida. Eu vou falar de novo da ressurreição de Lázaro. Quando ele chega lá, ele não arranca Lázaro do túmulo, não. Ele só chama. Jesus, ele só chamou, ele falou, Lázaro, dá um pulinho aqui, meu filho. Chegue, por favor. E literalmente pulinho, né? Porque ele estava amarrado. Para mim, eu não imagino outro jeito, né? Dele saindo daquele túmulo que não seja dando uns pulinhos e dizendo, chamou. Eu conheço essa voz. Gente, não tem como. A palavra de Deus traz à existência aquilo que não existe mais. O que o centurião ou os amigos dele falaram para Jesus, ó, ele acredita que se o Senhor der uma palavra, aí alguém vai dizer, maluco, Jesus tinha que ir lá orar, botar óleo, fazer uma campanha de 3 dias. Está dizendo, tinha nada. Uma palavra do Senhor eu acredito. Gente, isso é demais. E aí eu termino dizendo algo, é uma chave que eu pirei quando eu li. Aí ele continua dizendo assim, versículo 8 diz assim, eu sou um homem sob autoridade, eu tenho soldados sobre mim. Eu posso dizer para os soldados, vai, ele vai. E o outro vem, ele vai. E ao meu servo eu posso dizer, faz, e ele vai fazer. Por quê? Porque eu sou uma autoridade. Só que ele começa o texto dizendo assim, porque eu também sou um homem de autoridade. Peraí, também? Então ele está se equiparando a Jesus. Ele está dizendo assim, eu sei que o Senhor tem autoridade. Ô, gente, nós estamos falando de um centurião romano. A gente não está falando dos discípulos que estavam andando com ele. A gente está falando de um camarada que realmente era uma autoridade. E só uma autoridade para reconhecer outro. Isso é fato. Isso é fato.
Isso é um ditado popular, mas é uma verdade. O centurião, eu marquei aqui, ele estava sujeito à autoridade de César, que era o imperador. Mas ele tinha os seus soldados que estavam sobre o seu poder, sobre o seu domínio. E de alguma forma, por algum motivo, por algum motivo, tá? Vocês estão comigo, né? Por algum motivo, ele reconheceu que Jesus era uma autoridade. Ele deixou o título de centurião, ele deixou o fato dele ser romano para dizer assim: eu sei que o Senhor não é só um profeta que veio de Nazaré. É a mesma coisa. É uma inferência. Isso sou eu, não está escrito na Bíblia. É como se ele dissesse assim: ei, eu sei que o Senhor não é Elias, que o Senhor... Não, eu sei quem o Senhor é. O Senhor é uma autoridade. Está debaixo da autoridade de alguém. Eu estou debaixo da autoridade de César. Agora o Senhor está debaixo da autoridade do Pai. Gente, como é que ele sabia que... bora dormir com esse barulho ou quê? Mateus capítulo 28, verso 18, Jesus vai dizer assim: todo poder me foi dado no céu e na terra. Todo o poder. Esse centurião sabia que se tinha uma coisa que Jesus tinha, era poder, autoridade. Ele acreditava tanto. Por que você acredita? Por que você acha que ele acreditava tanto, irmã? Porque quando uma autoridade fala, acontece. Hã? Quando algum governante, que é uma autoridade maior sobre a nossa nação, dá uma ordem, assina um papel, acabou. Vai acontecer. Pessoas vão se esforçar ou dentro das suas funções para que aquele decreto, aquela palavra se cumpra. Mas é Jesus que está falando. Quando ele fala, acontece. A Bíblia vai dizer que dará ordem aos seus anjos ao seu respeito. Ou seja, isso fala sobre autoridade. O centurião estava dizendo: eu sei que se o senhor mandar daí, o senhor mandar daí, com a autoridade que o senhor tem, a morte que está lá. Eita! Ô, gente, tem gente esperando que Jesus vá, ele não precisa ir, uma palavra dele chega. E se a palavra dele chega, ele chega junto. A palavra tem poder, a palavra dele tem todo o poder. E aí eu encerro com ele dizendo assim: eu imagino, tá? Porque vocês sabem que eu gosto de teatro, né? Estudei teatro há alguns anos da minha vida, achei grandemente que eu ia ser atriz. E Jesus falou: uma palavra de Jesus e a minha vida fez assim, ó. Imagina a cena. Não, tu imagina a reação de Jesus, se fosse um emoji, Jesus ia dizer: por quê, irmã? Porque o versículo 9 vai dizer assim: maravilhou-se dele. Tu já se maravilhou de uma situação, de alguém falar uma coisa e você ficar assim? Nós aqui, eu não sei os cariocas, que eu sei que tu veio do Rio, né? Os cariocas dizem assim: fiquei de bobeira. Não é? Fiquei de bobeira pensando que era caô. Hã? Jesus ficou maravilhado. Ô, gente, como é que um centurião conseguiu maravilhar Jesus? E nós somos filhos. Filhos. Ele maravilhou Jesus com a sua fé. Ele maravilhou Jesus com a sua fé. E ele não andava com Jesus. Isso é o mais interessante do texto. Ele não andava com Jesus. Ele não estava ali sempre vendo todos aqueles milagres, não, mas ele ouviu falar que era Jesus. Ele reconheceu a autoridade de Jesus. Ele deixou todo aquele... Não, eu sou pecador, o Senhor não é digno, mas eu vou mesmo assim.
E ele foi. Ou ele mandou que alguém fosse ao nome dele. Aí Jesus fica maravilhado e fala assim: nossa, vocês estão vendo isso aqui? Isso aqui eu não vi em lugar nenhum. Nem em Israel eu vi um negócio desse. O que Jesus estava querendo dizer é: nem os nossos acreditavam como esse rapaz está acreditando. E aí, eu marquei aqui uma frase e é verdade. Só uma palavra de Jesus é tudo que a gente precisa. Eu tenho uma amiga escritora, tenho duas, né? Inclusive estou falando com uma ali agora. Tenho várias. Mas tem uma amiga escritora que Jesus me deu, que ela fala uma frase muito interessante. Ela diz assim: se você tem uma palavra, você tem tudo o que você precisa. É suficiente, é isso aí. É tudo o que você precisa. E é verdade. Porque uma palavra de Deus, ela coloca e cai por terra todas as mentiras do diabo que estão em volta. Você pode perceber, Deus te dá uma palavra, Deus te dá uma promessa, Deus te fala algo. Tudo que o inimigo vai fazer é distorcer ou falar o contrário e começar a jogar esses dardos em cima da gente. Por quê? Não, aquilo que ele falou, mas absurdo, fora da tua realidade. E vai ser mesmo, sempre vai ser. A gente já aprendeu isso aqui. Não, isso daí, mas isso nunca vai acontecer. Aos olhos naturais não vai mesmo, mas eu tenho uma palavra. Quando o diabo vier te afrontar com essas mentiras, porque mentiras não vêm de Deus, você diz para ele: eu tenho uma palavra. E uma palavra é tudo o que eu preciso. Irmão, eu não sei o que você está passando. Eu não sei em que momento você está. Irmã, não estou vendo. Parece que está tudo piorando. O servo do centurião estava piorando mesmo. Ele estava quase morrendo. Bem pertinho de morrer. Mas aquele homem tomou uma atitude por um servo. O mais interessante também tem outro link dessa passagem. Não foi o servo que foi até Jesus, mas o seu senhor, o centurião. Ele se compadeceu. Então, às vezes, estamos vendo alguém perecer que não tem forças. Vamos nós até Jesus. Dizemos: Senhor, eu não posso ir lá, mas o Senhor liberar uma palavra. Já teve a experiência de tu estar no culto? Ah, eu tenho muitas. O pastor libera uma palavra do altar. O pastor não está no hospital, não está na minha casa, não está do meu lado, não me pôs as mãos na minha cabeça. Mas a palavra que ele libera, que vem da boca de Deus, resolve. Acabou. Uma palavra. As últimas palavras de Jesus na cruz, e eu concluo aqui. As últimas palavras de Jesus na cruz nos fez salvos e remidos por seu sangue. Nós não estávamos lá na cruz. Nós não vimos, mas nós cremos. E uma palavra que ele liberou lá, o que ele falou? Ele falou: tetelestai. Está feito. Está consumado. Essa palavra nos trouxe vida. Essa palavra nos faz estar vivos nele e termos a certeza que estaremos vivos com ele para sempre, eternamente. Essa palavra, tetelestai, está consumada, está feita. Ah, irmão. Aleluia. Eu sei que é difícil, eu sei que às vezes a gente quer ver coisas, a gente quer que Jesus faça as nossas vistas naquele momento, que ele vá lá
na nossa casa, põe a mão no servo. Não. Às vezes, se a gente falar, Jesus, tá doendo. Tem uma situação na minha vida que tá morrendo, que tá caminhando para o final. Mas se o Senhor liberar uma palavra e ele fala uma coisa linda, termino aqui. Sabe o que ele fala? Ele diz assim, lá em Mateus ele vai dar esse detalhe. Ele diz assim, vai e seja feito conforme tu desejas. Irmão, isso é outra chave linda aqui. Seja feito conforme tu desejas. Qual é o desejo do teu coração? O que você veio buscar? A cura do seu servo vai ser feito conforme tu desejas. Aí a Bíblia vai dizer que naquele momento, tu imagina, Jesus liberando aqui e o rapaz ficando em pé lá. Oi, gente, não é que ele esperou os moços voltarem com a notícia. Não, quando Jesus falou, o moço ficou em pé lá. É igual aquela mulher cananeia, lembra? De Mateus, se não me engano, Mateus 15. Ela vai lá, aquela história do cachorrinho, né? Que todo mundo lembra dessa passagem por causa do cachorrinho. É muito linda essa parte. Mas olha só, Jesus fala assim, vai e seja feito conforme tu desejas. Ô, gente, se Jesus falasse isso para nós hoje, o que é que você deseja? O que é que você veio buscar? Qual é a palavra que você quer ouvir? É isso que vai acontecer, conforme tu desejas. E eu fui muito ministrada esses dias. O que é que eu desejo de Jesus? Se Jesus falar, eu vou dar a palavra, mas vai ser conforme o que você deseja no teu coração. Uau! Será que o que eu desejo é vida? O que é que eu desejo? Você quer uma palavra, mas o que é que você precisa? Às vezes, a minha mãe fala uma coisa que é verdade. Às vezes, a gente fala o que a gente quer, mas nem sempre é o que a gente precisa. É o que a gente quer, mas é o que eu preciso. Mas o desejo do coração do centurião era simplesmente que o servo dele ficasse curado. Você imagina a alegria de chegar de volta e o rapaz está em pé. Ou de estar lá do lado do rapaz e de repente ele fica em pé. Ele era paralisado e a Bíblia vai dizer que ele tinha uma agitação, vamos colocar assim. Da cintura para cima ele era agitado, da cintura para baixo ele não se mexia. Aí quando Jesus fala, seja feito conforme tu desejas, ele fica em pé. Porque para ele, não importa a situação que está. Quando ele fala, acontece. Às vezes, vamos orar, mas eu preciso dizer isso que o Espírito Santo está falando com alguém aqui. Às vezes não vai acontecer no tempo que você quer. Mas se tem uma coisa que a palavra de Deus é viva e eficaz. Eu sei que esse versículo fala da palavra mesmo, mas eu estou dizendo do poder da palavra dele. Se ele fala, irmão, o tempo, quem está condicionado ao tempo somos nós. Se ele fala em tempo certo, ele vai fazer acontecer. Acabou. Irmã, daqui 1 ano, 2, 3, 20, 30. Ele falou, vai acontecer. O que nós precisamos ter? A fé. Fé. Não desista. Você entrou nessa live aqui dizendo, Senhor, eu preciso de uma palavra. Realmente, uma palavra é tudo que você precisa. Só que você já tem. Você já tem. Então guarde ela. Coloque no seu coração. Creia. Quando ele... irmã, não tenho ainda. Busque, porque se tem uma coisa que o centurião fez, foi ir até Jesus. Não estava na rota de Jesus passar na casa dele. Não estava. E eu atrevo a dizer, isso aí sou eu,
que os maiores milagres de Jesus não foi ele que foi até alguém, não. Foi aquele que precisava que foi até ele. Teve gente até que subiu numa árvore. Teve gente até que saiu de uma clausura que não podia viver em sociedade só para tocar lá na barra da roupa dele. Vai até Jesus hoje. Vai até Jesus. E diga, Jesus, a minha situação está difícil lá. Às vezes o inimigo não quer me deixar chegar perto do Senhor por não me achar digno. Mas, se o Senhor disser uma palavra, então, eu quero deixar essa palavra para nós nessa manhã, porque falou muito comigo. Lembre das palavras que Jesus já liberou sobre você. Não se esqueça, ele não é homem para mentir, e ele não é coach para te dar ânimo. Ele falou para me animar. Não. Tudo que ele fala é uma ordem. Lembra disso. Se é uma ordem no mundo espiritual, em algum momento vai acontecer. Não sei que jeito, irmã. Não preciso saber. Eu só preciso crer que ele vai fazer. Amém? Deus abençoe a todos, mas antes eu queria fazer uma oração. Pode ser? Uau! Eu sinto muito a presença dele, assim, tão gostosa aqui nessa conversa. Vamos orar. Pai, eu te agradeço. Pai, eu te agradeço muito. Porque eu sei que o Senhor preparou essa manhã, nessa live. Aleluia. Cada pessoa, Jesus, que entrou, nem que fosse rapidinho, saiu, está no trabalho, está atarefada, mas eu sei que o Senhor já liberou uma palavra. Senhor, como é difícil, porque às vezes o inimigo quer lançar outras palavras mentirosas, dardos, Senhor, inflamados, aqueles que atingem e quando são tirados a inflamação fica. Mas, Senhor, em teu nome, Jesus, enquanto eu estava ministrando, eu senti, aleluia, o teu Espírito Santo ministrando aos corações, dizendo, ei, o que ele fala é mentira, mas o que eu falo é a verdade sobre você. Não é ilusão, não é uma palavra motivacional, não. É uma promessa. Aleluia. É uma promessa, é uma ordem ao mundo espiritual. O que ele fala acontece. Em nome de Jesus, toda incerteza, toda dúvida, toda falta de fé que possa existir, seja hoje nutrido, seja hoje reabastecido pelo poder da palavra. Porque você ouviu a palavra. Aleluia. Assim como esse centurião que acreditou tanto que ele foi até Jesus. Vá até Jesus hoje. Vá até Jesus hoje. Porque ele sempre terá uma palavra de consolo, uma palavra de fé. Às vezes uma palavra de correção, mas para nos deixar e nos ensinar no caminho que devemos andar. Senhor, muito obrigado, Jesus, por esse momento. Muito obrigado, porque se nós temos uma palavra, nós temos tudo o que nós precisamos, Jesus. Que o desejo do nosso coração, aleluia, seja sempre estar diante de Ti. Seja sempre a vida, seja sempre, Senhor, crer que o Senhor pode todas as coisas, mesmo que eu não esteja vendo, mas eu estarei crendo sempre que o Senhor fará. Obrigado, Jesus. Eu te amo, Jesus. Te agradecemos, Pai. Fica conosco nessa semana e nos lembre sempre que se nós temos a Tua palavra, não precisamos de mais nada.
Te amamos, Jesus. Obrigado, Jesus. Amém. Glória a Deus. Olá, eleitos, a paz do Senhor Jesus, muito obrigada por assistir esse vídeo até o final. Aproveita e assista também esses outros 2 vídeos. Creio que vai edificar muito a sua vida. E não se esqueça, hein, de se inscrever no canal, curtir, comentar. Eu conto com você.